Olá pessoal, aqui é o Wendel. Está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, aula 10. E desenvolver a seguinte habilidade: reconhecer círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Os objetivos dessa videoaula são 3. Estudar os ângulos, estudar as propriedades da circunferência, resolver alguns problemas. Vamos começar com ângulos. O que são ângulos? Ângulos constituem nesta abertura entre duas semirretas que partem de um mesmo ponto, ou seja, essa região, esse espaço que está aqui na cor amarela, que fica entre duas semirretas que partem de um mesmo ponto, como se fosse um compasso, por exemplo. Okay? Nós podemos encontrar ângulos em várias situações do nosso cotidiano. Aqui nessa trave do jogo de futebol, o ângulo está nessa região, ó, entre esse espaço, entre duas traves, entre uma trave e o travessão, por exemplo. Chamamos inclusive de ângulo, quando a bola passa próximo a essa região ao fazer um gol, dizemos gol no ângulo, né? Foi no ângulo. Ângulo é exatamente essa região. Nesse desenho aqui do meio, esse espaço entre os telhados, também temos aqui uma representação de um ângulo. Ou no notebook, a abertura do notebook, ao abrirmos o notebook, esse espaço, essa região é um ângulo, ok? Nós temos alguns ângulos, alguns tipos de ângulos, inclusive notáveis. Um dos mais conhecidos é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Normalmente a gente simboliza o ângulo reto com este quadradinho aqui, esse espaço entre essas duas semirretas, mais ou menos na forma de um L, ok? Temos também os ângulos chamados agudos. Os agudos são os ângulos mais finos, menores que 90 graus, ok? Os ângulos cuja medida são menores que 90 graus. Nós temos também os ângulos obtusos. São aqueles cuja medida é maior que 90 e menor que 180. Tá? Fica mais ou menos com esse espaço aqui, um ângulo obtuso. É um ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180. Quando o ângulo tem a medida exatamente de 180 graus, nós chamamos de ângulo raso. Tá aqui, por exemplo, um ângulo raso. Nós encontramos na circunferência estes ângulos, e eu trago aqui 3 exemplos. Eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo de 90 graus, que é exatamente 1/4 da circunferência, aqui representado nessa cor azul. Eu tenho aqui nessa circunferência um ângulo de 180 graus, que é a metade, ó. Haja vista que a circunferência toda possui um ângulo de 360 graus. E assim eu posso decompor a circunferência em várias partes, a depender do ângulo que eu desejo trabalhar, ok? Nessa ilustração eu trago aqui o ângulo de 90, 180 e 360, que é a volta completa na circunferência. Vamos resolver um probleminha, estudar um pouquinho mais sobre o que aprendemos até aqui. Eu trago aqui um problema da seção Fixando Mais, está na página 122, é a 3ª questão. Diz o seguinte: um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Então ele sai aqui e vem mudando de direção de acordo com certa medida de ângulo, né? Em A, em B, em C, em D, em E, faz essa curva aqui, novamente muda a direção até o ponto onde está aqui a imagem. A pergunta é o seguinte: as mudanças de direção que formam ângulos retos estão representadas nos vértices. Vamos olhar vértice a vértice. O A
você consegue perceber que o ângulo formado aqui é menor que 90. Ó. Então ele não é reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então não é o A. O B, você consegue perceber que ele forma um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então ele é um ângulo obtuso. Não é reto, é obtuso. Não é o B. Vamos passar para o C. O C, ó, quadradinho aqui representando um ângulo reto de 90 graus. Então, C já é uma das soluções aqui deste nosso problema. Será que tem outra? Vamos para a letra D. O vértice da letra D. Opa, também é um ângulo de 90 graus, ele também compõe a solução. Então nós já temos C e D. Vamos continuar vendo os outros vértices. O E não é o caso, porque ele não é 90 graus, ele é obtuso, ele é maior do que 90. Então o E não é. Continuando esse último vértice aqui que não tem letra, ele também não é de 90 graus, ele certamente é maior do que 90. O de 90 graus possui exatamente um quadradinho simbolizando. Então, somente os vértices C e D formam ângulos retos. A alternativa vai ser então a letra B de bola. Vértices C e D formam ângulos retos. É isso aí. Vamos continuar estudando um pouquinho mais esse conteúdo e aprender agora a diferença entre circunferência e círculo. Muita gente se confunde com estes dois conceitos. Então fique ligado para você não se confundir mais o que será uma circunferência e um círculo. Bem, gente, a imagem aqui está bem ilustrativa. A circunferência é só o contorno, é só a borda, é só a parte periférica. É como se fosse um arco, um bambolê, se assim podemos dizer. Isso é a circunferência, é o conjunto de pontos igualmente distantes de um centro, né? No caso, o centro da circunferência. Já o círculo é toda essa região interna. O círculo compõe toda a parte interna da circunferência. Pega tanto a borda como pega a parte interna. Ok? Como se fosse, por exemplo, uma moeda. Tá aí, uma moeda é um exemplo clássico de um círculo, toda essa região interna. Então, recapitulando, a circunferência é apenas a borda, é apenas a parte exterior, e o círculo é toda a região interna e também a borda. Toda a região é o que chamamos de círculo. Vamos agora entender um pouquinho e aprender sobre os elementos de uma circunferência. Eu vou trazer aqui os principais. O mais clássico é o raio. Está aqui representado por essa imagem na cor vermelha. O raio é esta linha que vai do centro a qualquer ponto da circunferência. Lembrando que a circunferência é a borda, essa parte externa. Então, qualquer linha que eu fizer saindo do centro até algum lugar da circunferência, algum lugar dessa borda, tudo isso aqui são raios, ok? O segundo elemento, também muito conhecido, é chamado de diâmetro. Está aqui representado na cor azul. O diâmetro é um segmento que vai de um ponto para o outro da circunferência, passando pelo centro. Tem que passar pelo centro. Todo diâmetro passa pelo centro. Então, o diâmetro é um segmento que vai de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro. Já dá para perceber que o tamanho do diâmetro equivale a 2 raios, como se fosse um raio para um lado e um raio para o outro. Um outro elemento da circunferência é a corda. A corda é um segmento que vai de um lado para o outro da circunferência, mas ela não passa pelo centro. Ela liga um lado ao outro sem passar pelo centro. Qualquer segmento que liga de um lado para o outro a circunferência, 2 pontos da circunferência, e não passa pelo centro, é chamado de corda. Ok? Vamos resolver um probleminha sobre este assunto. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais, está na página 125. É a primeira questão. Diz o seguinte: na circunferência abaixo de centro O, os segmentos CD, OF e AB são, nessa ordem,
Bem, tem vários segmentos aqui nessa circunferência. Vamos ver cada um deles, obedecendo a ordem. Primeiro, vamos ver o segmento CD. Tá aqui, CD, marquei aqui, ó, do C para o D na cor amarela. Você percebe que é um segmento que liga um ponto a outro da circunferência e não passa pelo centro, que é o O. Então isso aqui é uma corda. Lembrando que acabamos de estudar, a corda é um segmento que vai de um ponto a outro da circunferência e não passa pelo centro. Então o CD é uma corda. O próximo segmento é o OF. Cadê o OF? Está aqui, ó, do O para o F. Sai do centro e vai para um ponto da circunferência. Então isso aqui é um raio. Raio sai do centro e vai para um ponto da circunferência. Então o OF é um raio. Falta agora nós descobrirmos o AB. O AB está aqui, ó, marquei na cor azul. Vai do A para o B, passa pelo centro, ó. Ou seja, liga um ponto a outro da circunferência passando pelo centro. Se passa pelo centro, é um diâmetro. Liga de um ponto a outro da circunferência passando pelo centro, então é um diâmetro. Ou seja, na sequência, CD é uma corda, OF é um raio, AB é um diâmetro. Corda, raio, diâmetro, corda, raio, diâmetro, alternativa B, corda, raio, diâmetro. É isso aí. Resolvida a questão, alternativa B. Bem, minha gente, na nossa videoaula de hoje nós estudamos os ângulos, estudamos as propriedades da circunferência e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os exercícios do material da Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!